Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje nós iniciamos o nosso estudo no livro de Números. Então, ontem nós terminamos o livro de Levítico. Como eu mencionei ontem, durante esse ano nós estamos estudando o Pentateuco. Além do Pentateuco, nós já estudamos o livro de Provérbios. Então, nós já estudamos Provérbios, Gênesis, Êxodo, Levítico e agora iniciamos hoje o livro de Números. Esse livro, amados, a continuação, claro, ali de Levítico, vai falar sobre a trajetória do povo de Israel no deserto, desde a saída do Egito até a chegada na Terra Prometida, até a chegada em Canaã. Então, nós podemos dividir esse livro de Números em 3 partes. Podemos dizer que os primeiros capítulos falam da preparação da antiga geração para a partida, ou seja, a saída ali do povo de Israel em direção à Terra Prometida. Vai falar sobre a organização das tribos, sobre a santificação. A metade do livro nós vemos falando sobre as peregrinações pelo deserto, e aqui nós vamos ver repetidos fracassos do povo escolhido, do povo de Israel, e vamos poder aprender muitas lições, extrair muitas lições para nós. E a última parte, terceira parte e última desse livro, que são os últimos capítulos, nós podemos entender como a preparação da nova geração, que de fato vai entrar na Terra Prometida, em Canaã. Então, é um livro, amados, que nós podemos extrair vários aprendizados sobre a nossa caminhada cristã. Quando nós estudamos Levítico, nós vimos muito sobre santificação, vimos muito sobre um posicionamento de adoração, um posicionamento de permanecer firme em obediência, em adoração a Deus. Nós extraímos isso ali do livro de Levítico, entendemos todas as ofertas, tudo o que era feito, né, que nós lemos, estudamos ali no livro de Levítico, que Jesus Cristo já cumpriu com todas essas ofertas e sacrifícios, e agora, por meio de Jesus, nós podemos de fato viver a santidade, a santificação, entrarmos no processo de santificação. Isso tudo nós aprendemos estudando Levítico. E agora, estudando o livro de Números, nós vamos aprender muito sobre a nossa caminhada, sobre a nossa trajetória, como nós devemos nos comportar, seja como corpo de Cristo, como igreja, e seja individualmente, como filhos de Deus. E para iniciar esse nosso livro de Números, eu estou unindo os 2 primeiros capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Números. Esses capítulos iniciais, no capítulo número 1, nós vemos o recenseamento, né, o censo que estava sendo feito para ver quantos existiam de cada tribo, e no capítulo 2 nós vamos ver a disposição dessas tribos, como elas ficariam dispostas ali no acampamento, no povo ali, né? Como que o povo de Israel iria se dispor no acampamento enquanto eles estavam no deserto, como eles iriam fazer quando eles sairiam, né, em caminhada pelo deserto até chegar na Terra Prometida. Nós sabemos que essa viagem poderia ter sido uma viagem de dias e acabou sendo uma viagem de 40 anos. Por quê, amados? Por causa das infindáveis vezes que o povo de Israel desobedeceu ao Senhor. Então, nós vemos que inúmeras vezes o povo de Israel se revoltou, se rebelou contra Deus em desobediência, e nós vamos ver muitas e muitas situações enquanto nós estudarmos aqui o livro de Números. Então, nesse primeiro dia, nós estamos já unindo o capítulo 1 e o 2. O capítulo 1, se os irmãos leram, vão ver ali que é basicamente muitos números, literalmente, né? Tanto que esse nome do livro Números é exatamente porque tem os 2 recenseamentos. Aqui no capítulo 1, nós vemos o recenseamento da geração que saiu do Egito em direção à Terra Prometida, e no capítulo 26 nós vemos o segundo recenseamento, que daí já é a geração que vai entrar na Terra
prometida. Então, hoje, amados, o que eu quero compartilhar com os irmãos é uma lição que nós aprendemos quando vemos a disposição das tribos de Israel ali no acampamento. Então, o capítulo 1, trazendo todos os números, cada tribo, quantos homens tem, qual que é o número que são da tribo, todas elas, né? A tribo de Simeão, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, a tribo de Judá, de Issacar, de Zebulon, enfim. Quantos são de cada tribo? Aí vai falar sobre a função dos levitas. Os levitas, eles eram os responsáveis pelo tabernáculo, pela arca da aliança. E aí o capítulo 2 vem trazendo o que? A disposição das tribos no acampamento. E é sobre isso que eu quero falar, porque nós vamos extrair uma lição bem interessante para a nossa vida como cristãos. Então, no capítulo 2 de Números, os versículos 1 e 2 está escrito assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas da sua família. E aí vai começar a falar quais eram as tribos que ficariam ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. E a centralidade seria o quê? O tabernáculo, a tenda do encontro, com a arca da aliança no centro, representando o quê? A presença do Senhor no centro da nação, no centro das tribos. Amados, quando nós vemos isso, nós trazemos essa aplicação para a nossa vida. Aqui era o tabernáculo e a arca da aliança. A arca da aliança representando o quê? A presença de Deus. Ficava no centro do acampamento. E as tribos, elas se organizavam ao redor da arca da aliança, ao redor do tabernáculo. E os levitas ficavam ali, trabalhando e cuidando de tudo que era relacionado ao tabernáculo. Então, quando nós trazemos isso para a nossa vida hoje, amados, Jesus Cristo, ele precisa ser o centro da nossa vida e o centro da igreja, do corpo de Cristo. Tudo que nós fazemos precisa estar o quê? Tudo que somos e que fazemos precisa estar ao redor de Cristo Jesus. Cristo precisa ser o centro de todas as coisas, o centro das nossas ideias, o centro das nossas vontades, o centro das nossas escolhas, o centro dos nossos pensamentos, o centro de tudo precisa ser quem? Jesus Cristo. Na disposição das tribos de Israel, nós já vemos Deus nos ensinando como que nós devemos nos portar na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus. Como igreja, Jesus Cristo precisa ser o quê? O centro. O centro de tudo que envolve igreja precisa ser Jesus Cristo. Não é o dinheiro, não é a vontade humana, não são os nossos dons, não são os nossos ministérios, não. Todas essas coisas, elas são o quê? Periféricas. Mas o centro é Cristo Jesus. Tem uma palavra no livro de Efésios que o apóstolo Paulo escreveu: aprove ao Senhor fazer convergir todas as coisas, sejam celestiais ou terrenas, em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem. Então, Jesus Cristo precisa ser o centro da nossa vida e o centro da vida da igreja. E, amados, quando nós trazemos isso, na teoria parece tão lindo. E nós olhamos, mas eu já sei disso. É claro que Jesus Cristo precisa ser o centro. Isso é óbvio, é claro. E Jesus Cristo é o centro. Isso muitas vezes é o que nós falamos e é o que acontece na teoria. Mas será que de fato, na prática da nossa vida, no dia a dia, na prática da vida da igreja, nós temos colocado Cristo de fato no centro? Será que de fato temos vivido e seguido as orientações de Cristo? Será que de fato nós temos colocado como o alvo da nossa contemplação
Cristo Jesus, da nossa adoração, Cristo Jesus, como o centro da nossa vida, como aquele que ocupa o centro do nosso coração, de fato nós temos colocado Cristo Jesus? Amados, isso fica claro no nosso dia a dia. Será que as nossas decisões, nós tomamos decisões fundamentadas em quê? Se você toma uma decisão, seja no que for, seja em relação ao seu trabalho, seja em relação à sua família, seja em relação aos seus relacionamentos, seja em relação ao seu dinheiro, seja o que for, você precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha. Quem é o centro da sua escolha? De fato é Cristo Jesus? Ou talvez seja o medo que toma conta da tua vida e você tem feito decisões fundamentadas no medo? Deixa de fazer a vontade de Cristo por ter medo? Ou será que é o orgulho que muitas vezes nos impede de colocar Cristo no centro e nós tomamos o lugar de Cristo e queremos estar no centro da nossa vida? Queremos ser o centro das atenções, queremos todas as coisas para nós, queremos a glória, a honra para nós? Será que a ganância, o amor ao dinheiro tem invadido a nossa mente, o nosso coração e as nossas decisões, ao invés de serem feitas de acordo com a vontade, com a palavra e com a verdade de Cristo Jesus, nós estamos fazendo e tomando decisões fundamentadas no dinheiro, no amor ao dinheiro, na ganância, na avareza. Amados, são coisas para nós pensarmos no nosso dia a dia. São coisas para nós pensarmos na nossa vida como comunidade, como igreja. Por que nós fazemos o que fazemos na igreja? A centralidade daquilo que fazemos na igreja é Jesus Cristo? De fato é Jesus Cristo? Porque a igreja como comunidade faz o que está fazendo? É porque Cristo está no centro? Ou por que a igreja talvez deixa de fazer algumas coisas? Por medo? Por não confiar que de fato Cristo é o centro das nossas vidas? Sabe, amados, são coisas que nós precisamos refletir, são coisas que nós precisamos pensar. E muitas vezes nós temos deixado as coisas de Deus, vamos colocar assim, invadir a nossa mente, o nosso coração. Quando eu falo coisas de Deus, aquilo que o sistema eclesiástico coloca como coisas de Deus, e nós deixamos essas coisas invadir o nosso coração, a nossa mente e influenciar as nossas decisões. Então, nós vemos pessoas sobrecarregadas de coisas de Deus, de afazeres que elas estão fazendo para Deus. Mas a centralidade não é Cristo Jesus. A centralidade é a comparação com o outro. É dizer para o outro que eu posso, que eu consigo. É para provar para o outro alguma coisa. A centralidade é conseguir dinheiro, adquirir lucro através das coisas de Deus. Como que nós temos nos comportado? Como que nós temos caminhado a nossa vida cristã? Como que nós temos trilhado a nossa jornada cristã? Será que nós de fato colocamos Cristo no centro dos nossos relacionamentos? Ou os nossos relacionamentos, eles são fundamentados nas nossas vontades, nos nossos desejos, naquilo que nós pensamos e julgamos? Qual é o centro das nossas emoções? Nós colocamos Cristo como centro das nossas emoções, como a cura para as nossas emoções, ou nós damos vazão para todas as ciências desse mundo aqui e deixamos Cristo de lado? Como que nós temos caminhado? Como que nós temos andado como cristãos? Como que nós temos colocado a nossa vida financeira? Cristo está no centro da nossa vida financeira?
Ou nós estamos no centro da nossa vida financeira e então nós fazemos simplesmente o que nós queremos, o que nós achamos certo e pronto, acabou? Será que na nossa vida financeira nós somos pautados no amor ao dinheiro? Ou então talvez no medo? Temos medo da falta, temos medo e então não fazemos aquilo que Deus nos pede para fazer, porque não, eu não posso fazer. Colocamos a nossa segurança no dinheiro ou a nossa segurança está em Cristo Jesus? Onde está a nossa segurança num tempo em que nós temos visto caos acontecendo pelo mundo? Onde está a nossa segurança? No dinheiro ou na economia do mundo, na economia do nosso país? Onde nós colocamos e fundamentamos as nossas decisões sobre ministério? Como nós decidimos, escolhemos ou dizemos sim para um chamado ministerial? Quais são as avaliações que nós fazemos? Se nós vamos ter lucro, quantas pessoas que vão nos seguir, o que nós vamos adquirir com esse ministério, qual é a fama que teremos se fizermos esse tipo de trabalho, qual é a avaliação que nós estamos fazendo? Estamos dispostos a sofrer pelo ministério de Cristo Jesus? Estamos dispostos a não sermos reconhecidos? Estamos dispostos a perseverar em algo que talvez seja pequeno aos olhos humanos? Qual tem sido o nosso posicionamento? Será que de fato Cristo tem sido o centro das nossas decisões? Tem sido o centro da nossa vida? No seu casamento, quais são as decisões que você precisa tomar no seu relacionamento e que você não coloca Cristo no centro? Talvez você precise liberar perdão e você mantém o seu coração amargurado. Talvez mulheres precisam aprender a se sujeitar aos seus maridos, mas resistem porque não entendem a submissão bíblica, não entendem a sujeição bíblica e aí dizem: eu não vou me submeter a homem nenhum, e começam a se enquadrar no modelo de pensamento e de vida desse mundo aqui. Homens que não querem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Não, ela não vale a pena. Não, vai que eu encontro outra melhor. Não. Se amoldando ao padrão de vida desse mundo aqui. Quantos casamentos que se dizem de pessoas cristãs, mas que não têm Cristo Jesus no centro? Mulheres que são mulheres rixosas, maridos que são maridos infiéis. Isso vale também o contrário. Maridos rixosos, mulheres infiéis. Por quê? Porque não colocam Cristo Jesus no centro do seu casamento. Quantas comunidades cristãs vivendo debaixo de divisão, de contenda, de briga, de comparação. Por quê? Porque não colocam Cristo Jesus no centro. O centro é as suas próprias vontades, as suas carnalidades, a justiça própria, o aparecer e a glória do homem. Estão tirando Cristo Jesus do centro, colocando Cristo na periferia e colocando o ego humano no centro. Aqui, nesses primeiros capítulos de Números, nós aprendemos que Cristo de fato precisa ser o centro das nossas vidas. Seja na nossa vida individual, ele precisa ser o centro do nosso coração. Ele precisa ser o centro da nossa alma, da nossa vida, das nossas emoções. É a partir de Cristo que nós recebemos vida. É a partir de Cristo que nós recebemos sabedoria. É a partir de Cristo que nós recebemos fortalecimento. É a partir de Cristo que nós recebemos o entendimento de que somos seguros nele, não precisamos viver amedrontados. É a partir de Cristo. E quantas pessoas estão colocando Cristo na periferia, mas estão se colocando no centro?
Ou então estão colocando outras pessoas no centro, outros tipos de ídolo no centro, mas estão tirando Cristo Jesus. Como eu mencionei, quantas comunidades cristãs já tiraram Cristo do centro, colocaram na periferia, tiraram a palavra de Cristo, que quando nós falamos Cristo no centro, isso inclui a sua palavra. A palavra de Cristo, a palavra de Deus precisa estar no centro da nossa vida. Precisamos dar atenção às palavras do nosso Senhor. Precisamos colocá-las no centro da nossa jornada cristã. Quantas pessoas já tiraram as palavras de Cristo Jesus, colocaram-nas na periferia e introduziram no centro das suas vidas, das suas comunidades, palavras de sabedoria humana, palavras que provêm do ego humano, palavras que apenas exaltam a natureza caída, palavras que afagam o ego que precisa ser destruído e destronado da nossa vida. Quem precisa ser o centro da nossa vida é Cristo Jesus. E esses 2 primeiros capítulos de Números, nós aprendemos isso. Quando lemos o final dos versículos aqui do capítulo 1, o final do capítulo 1, os últimos versículos, nós vemos a função dos levitas e vemos que eles é que ficavam ali no centro. Eles eram responsáveis pelas atividades e pelo cuidado do tabernáculo. O tabernáculo abrigava o que mesmo? A Arca da Aliança, que representava o quê? A presença de Deus. Então, no centro do acampamento estava o quê? A presença de Deus. E quem cuidava e alimentava era quem? Os levitas. Amados, eu já falei isso com os irmãos em outros devocionais. Hoje, em Cristo Jesus, a Bíblia diz que todos nós, não é mais uma tribo específica, todos nós somos o quê? Sacerdotes. Nós somos sacerdócio real. Então, todos nós somos aptos. Por quê? Porque recebemos uma nova vida e recebemos o Espírito Santo para viver em nós. Todos nós somos aptos para alimentar, cuidar da presença de Deus que está em nós. E se nós somos aptos para cuidar da presença de Deus, isso significa que nós somos aptos para alimentar as coisas de Deus, para cuidar, para não entristecermos o Espírito Santo, para cuidarmos da palavra de Deus, para cuidarmos para que estejamos sempre atentos para ouvir a palavra de Deus. E Cristo estando no centro, como diz aqui no início do capítulo 2 que nós lemos, Cristo estando no centro de toda a comunidade vai fluir da forma correta, da forma que Deus separou para ser, da forma que Deus estabeleceu para ser. Por que nós temos visto tantas distorções, seja individualmente na vida dos cristãos, ou seja, na comunidade cristã nós temos visto tantos problemas, tantas distorções. Eu não estou falando que a igreja ela será perfeita, não será, porque todos nós estamos no processo de santificação. Mas se Cristo Jesus de fato for o centro de uma comunidade, aquela comunidade vai fluir, aquela comunidade vai amadurecer. As pessoas que estão ali naquela comunidade, elas vão avançar. Elas vão receber do alimento genuíno, da fonte genuína que é Cristo Jesus, e elas vão avançar. Agora, se Cristo não está no centro, se a palavra de Cristo não está no centro, não tem como avançar, amadurecer, crescer, não tem como existir santificação. É impossível. Amados, na força do braço, na sabedoria desse mundo, na justiça própria, é impossível vivermos a vontade perfeita de Deus para nós. Nós só conseguimos desfrutar
dos planos de Deus para nós. Nós só conseguimos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós se Jesus Cristo de fato for o centro da nossa vida. Nós só conseguimos ter relacionamentos saudáveis se nós colocarmos Jesus Cristo no centro da nossa vida, no centro dos nossos relacionamentos. Nós só conseguimos ter sabedoria para lidar com pessoas, ou seja, nos relacionamentos. Nós só teremos sabedoria se nós colocarmos Jesus no centro da nossa vida, no centro dos nossos relacionamentos. Nós só teremos sucesso na nossa vida profissional, financeira, sucesso no casamento. Nós só seremos bem-aventurados, bem-sucedidos se Cristo e sua palavra de fato forem o centro da nossa caminhada. Se nós ouvirmos e obedecermos a Deus. Não só a presença do Senhor, mas a nossa rendição a Ele. Porque nós veremos nos capítulos posteriores por que Israel fracassou tanto na sua jornada aqui pelo deserto. Porque mesmo tendo a Arca da Aliança no centro, ali, na centralidade, mostrando a presença de Deus no centro, eles ouviam e não obedeciam. Não se rendiam, não faziam o que Deus os ordenava a fazer. Amados, Deus precisa estar no centro da nossa vida, Jesus Cristo precisa estar no centro da nossa vida, e nós precisamos o quê? Responder com obediência. Responder com responsabilidade aquilo que Deus nos direciona, aquilo que Deus fala conosco. Muitas vezes nós vemos, não, Deus está no centro da minha vida, mas nós não o obedecemos, mas nós não fazemos o que Ele nos pede para fazer. Ele nos pede para perdoar, nós não perdoamos. Ele nos pede para sermos santos, como Ele é santo, nós não buscamos a santificação. Ele nos pede para, se possível, termos paz com todos, mas nós insistimos numa vida de rebelião, de briga, de discussão, de contenda. O Senhor nos pede para em todo tempo sermos gratos. Essa é a vontade de Deus para nós, que sejamos gratos. Nós continuamos reclamões, murmuradores, reclamando de tudo. Ou seja, como que Cristo é o centro da nossa vida se nós não fazemos o que Ele nos pede para fazer? Como que nós declaramos que Jesus de fato é o Senhor da nossa vida se nós não o obedecemos? Aqui no livro de Números nós aprendemos que de fato Jesus Cristo precisa ser o centro da nossa jornada cristã. Não tem como nós caminharmos, trilharmos a nossa vida sem que Jesus Cristo seja o centro. E se Ele é o centro, significa que nós vamos obedecê-lo, que nós vamos nos render a Ele, que nós vamos nos sujeitar a uma caminhada em que de fato Jesus é o Senhor da nossa vida e nós o seguimos. Amados, que eu e você nós entendamos isso nas coisas do nosso dia a dia, como eu mencionei no início desse devocional, nas coisas práticas da nossa vida. Quando você estiver pensando em algo, coloque Cristo no centro desse pensamento. Quando você precisar tomar alguma decisão, coloque Cristo no centro dessa decisão que você precisa tomar. Quando você tiver algo difícil para resolver, seja uma conversa difícil, seja uma situação que você vê como quase impossível, coloque Cristo no centro de tudo isso. Permita que Cristo flua em todas as coisas. Permita que Cristo Jesus te direcione. Permita que o Senhor arranque o medo que muitas vezes te aprisiona e não permite que você seja quem o Senhor te chamou para ser e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Amados, que eu e você, nós de fato coloquemos Cristo Jesus no centro da nossa vida. E a minha oração é para que a igreja brasileira de fato coloque Cristo Jesus no centro de todas as suas decisões, no centro da sua adoração, no centro da sua rendição, porque todas as vezes que Cristo Jesus ocupa
o centro das nossas vidas, o centro da igreja, e nós respondemos com submissão e obediência, nós frutificamos, nós avançamos, nós amadurecemos, nós nos santificamos. Por quê? Porque a força, a capacitação, o verdadeiro alimento vem de Cristo Jesus. Que eu e você nos disponhamos todos os dias ao acordar. Senhor, o Senhor é o centro da minha vida hoje. O Senhor é o centro. Cada decisão que eu precisar tomar hoje, eu coloco o Senhor no centro. Ilumina os olhos do meu coração, do meu entendimento, que eu possa ver todas as coisas como o Senhor vê. Me dá discernimento, me dá sabedoria. Eu te coloco no centro da minha vida hoje, nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, na minha vida ministerial. Coloco o Senhor no centro da minha vida financeira. Toma as decisões, Senhor. Sabe, amados? Toma as decisões no sentido de ilumina todas as coisas, para que quando eu for tomar uma decisão, fazer uma escolha, não seja a minha escolha, mas seja a escolha que foi iluminada e guiada pelo Senhor, porque eu quero a sua vontade, Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável, eu não quero a minha. Eu abro mão da minha vontade, eu renuncio a mim mesma, para que o Senhor reine sobre a minha vida. Então seja o centro da minha vida hoje. Sabe, amados, nós precisamos assumir essa responsabilidade, esse posicionamento todos os dias na nossa caminhada, para que de fato Cristo seja o centro. Como o apóstolo Pedro escreveu: santifiquem Cristo como o Senhor do seu coração. Se Cristo for de fato o Senhor do nosso coração, então Ele está no centro da nossa vida e nós vamos sempre nos render à vontade dEle, à palavra dEle. Vamos sempre nos sujeitar a tudo o que Cristo é e a tudo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos fala, aquilo que Ele nos direciona, aquilo que Ele nos coloca como mandamento. Nós vamos o quê? Obedecê-lo. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada por iniciarmos mais um livro da tua palavra, Senhor, das suas escrituras. Pai, que durante esse estudo de números nós possamos extrair todo o aprendizado que nós precisamos para a nossa caminhada cristã. Pai, nós veremos aqui muitos fracassos do povo de Israel. E como o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, o Senhor permitiu que tudo isso eles vivessem e fosse escrito para nós hoje, para que nós possamos aprender a não fazer o que eles fizeram, a não cobiçar como eles cobiçaram, a não murmurar como eles murmuraram, a não ser imorais como eles foram, a não ser rebeldes como eles foram. Então, durante esse estudo do livro de Números, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, que nós possamos extrair todo o aprendizado que o Senhor tem para nós. Pai, nós queremos que de fato o Senhor Jesus seja o centro das nossas vidas. Aqui, como nós vimos no devocional de hoje, Pai, nós queremos seguir o senhorio de Cristo Jesus. Queremos que de fato Cristo seja o centro de todas as nossas decisões, das nossas vontades, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Queremos Cristo reinando sobre todas as coisas. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Nós precisamos da sua ajuda. Precisamos da capacitação que vem do Senhor, da sabedoria que vem do Senhor, porque nós queremos de fato glorificar o nosso Deus. Queremos que o nome de Jesus seja glorificado através de nós. Então, nos ajuda a colocarmos Cristo Jesus no centro das nossas vidas. E, Pai, eu oro pelo fortalecimento da igreja no Brasil. Ó Pai, que Jesus de fato seja o centro da tua igreja. Que Jesus de fato seja o centro, a palavra do Senhor seja de fato central. Que nós possamos mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Ah, Senhor, ilumina os olhos dos nossos corações. Pai, eu oro pela liderança da igreja brasileira. Ó Senhor, tantos desvios têm acontecido. Ah, Senhor, estão tirando o Senhor do centro, a sua palavra do centro.
estão colocando nas periferias, estão trazendo muitas vezes o ego humano, o amor ao dinheiro, assim como está descrito na igreja de Laodiceia. Uma liderança que muitas vezes acha que tem tudo, mas o Senhor diz que é uma liderança que está pobre, cega, nua, que precisa se arrepender. Rapaz, eu oro para que haja arrependimento, para que haja mudança, para que haja transformação, para que reconheçam onde caíram, como está escrito, e voltem ao primeiro amor. Ô Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos para que de fato Cristo Jesus seja o centro de adoração da igreja brasileira, para que de fato Cristo Jesus seja a fonte central, o alimento que verdadeiramente nos alimenta, Pai. Nós oramos pela igreja brasileira e cremos no seu poder, como está escrito em Efésios. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder operando em nós. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.